Olá pessoal, meu nome é Pedro. Vamos iniciar o módulo 2 do nosso curso de dimensionamento do sistema solar fotovoltaico, onde no módulo 2 vamos abordar os componentes que constituem o sistema. E nessa primeira parte, vamos iniciar falando do sistema off-grid, também conhecido como sistema isolado, porque ele não é ligado à rede, ele tem um armazenamento próprio de energia, nesse caso aqui por baterias. Vamos lá, a energia solar, ao ser incidida sobre o painel fotovoltaico, é convertida em energia elétrica, corrente contínua, que é direcionada a um controlador de carga, que manda essa energia para um banco de baterias, que está ligado a um inversor. O inversor ele vai transformar a energia corrente contínua em corrente alternada para alimentar o nosso circuito interno da casa. O outro sistema é o sistema on-grid, que é ligado à rede. E nele, podemos ver que ele é mais simples, ele não tem banco de baterias nem controlador de carga. Esses dois componentes atuam em conjunto. Nós vamos ter aqui o painel fotovoltaico para fazer a conversão da energia solar em energia elétrica, que vem em corrente contínua até um inversor. O inversor transforma isso em energia corrente alternada, que vai enviar em um quadro de distribuição aqui, um quadro de comando, onde nós vamos ter os disjuntores, chaveamento, certo? Interligando ao circuito interno da casa e também a um relógio bidirecional. Essa figura aqui ilustrativa fica mais claro para a gente ver. Energia gerada, corrente contínua, sai do painel, vai até o inversor. No inversor sai a corrente alternada que alimenta o circuito da casa. E temos aqui o medidor que interliga aqui o circuito da casa à rede. Ele vai medir o quanto de energia foi gerada pelo sistema e injetada na rede e o quanto de energia foi consumida. Afinal, à noite o sistema não gera energia, então nós vamos precisar de consumir energia. E ele faz essas duas medições. Aqui nós temos um diagrama unifilar retirado das normas técnicas da CEMIG. A CEMIG, para quem não conhece, é a concessionária que atua aqui na região da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lembrando que nós temos alunos de outros estados e ficamos muito felizes com isso. No nosso primeiro curso ofertado nessa modalidade EAD, temos alunos de muito distante participando. Ficamos muito felizes com isso e esperamos que gostem. A rede de distribuição em baixa tensão, como podemos ver aqui, então nós vamos ter o padrão de entrada para ser feito a medição, certo? Vamos ter ligado aqui a carga, a casa, e vamos também estar ligado junto aqui o inversor, um disjuntor, um sistema de proteção. Vamos ter aqui o inversor ligado ao gerador, que no nosso caso o gerador aqui são os painéis fotovoltaicos. Aqui um comparativo, um paralelo entre eles. No sistema off-grid, então nós temos o painel que envia energia a um controlador de carga, que manda para a bateria e que alimenta o inversor. O controlador de carga ele tem uma saída em corrente contínua para se ligar a aparelhos desta natureza. No sistema on-grid, nós temos o painel ligado diretamente ao inversor e este por si ligado à rede. Lembrando que vamos ter aqui um medidor nesse meio caminho aqui. Podemos observar que o sistema on-grid ele é mais simples e por consequência também mais barato do que o sistema off-grid, porque não precisa de um banco de baterias e nem de um controlador de. E o primeiro componente que nós vamos falar é a célula fotovoltaica. Ela é um elemento muito frágil, muito importante e muito frágil. Por quê? O semicondutor, o material que é feito, a película muito fina, em torno de 2 milímetros, que é algo muito delicado e gera valores de tensões muito baixos, tipo na casa de 0,6, como nós vamos ver nos próximos slides, de tensão. Então, é necessário se criar uma organização de células ligadas em série, em paralelo, para que possam nos dar valores que nos proporcionam um conforto maior para poder trabalhar. Imagina a gente projetar quantas células de 0,6 volts precisamos aqui ligar para alimentar o nosso sistema. Ia ser complicado, né? Então, assim, nós precisamos ter, através de strings que são conectadas às células, fazer essa
estrutura. Mas vamos falar exclusivamente da célula. Aqui nós temos um gráfico de uma análise de corrente por tensão do comportamento da célula. O ISC é a corrente de curto-circuito. Essa corrente ela é medida quando pegamos um amperímetro e ligamos nos terminais da célula e medimos a máxima corrente que aquela célula pode nos dar. VOC é a tensão de circuito aberto. É nós pegarmos um voltímetro, medirmos os terminais da célula e vamos ver a máxima tensão que ela pode nos dar. IMP, que é a corrente de máxima ou pico, VMP, que é a tensão de máxima ou pico, PMP, que é a potência de máxima ou pico. Observem, não necessariamente o produto da maior corrente, que é a corrente de curto-circuito, vezes a maior tensão, que é a tensão de circuito aberto, vai nos dar o valor nominal da potência que aquela célula pode nos gerar. Se nós olharmos o gráfico, quando eu tenho a maior corrente, mas a minha tensão é zero, porque eu fui fechando um curto com o amperímetro. Quando eu meço a tensão, meu circuito está aberto. Eu tenho muita tensão, mas a minha corrente é zero. Nós vamos observar então que existe um ponto de máxima potência. E aí, nesse ponto, é que nós vamos analisar aqui quais são os valores correspondentes de corrente e tensão e chamar de corrente de pico e tensão de pico, certo? Nesse gráfico, nós já temos aqui a participação da curva de potência. Observem, aqui nós temos o comportamento da corrente pela tensão, certo? Vamos observar a potência. À medida que eu aumento a tensão e a corrente, a minha potência está aumentando, até chegar no ponto máximo. Em um determinado ponto, ela começa a cair. Ou seja, vamos usar aqui uma lâmpada como exemplo. À medida que está aumentando a potência, está aumentando o brilho dessa luz, até que chega no ponto máximo. Ou seja, eu vou ter um valor de tensão e de corrente que vai me fornecer o maior brilho naquela lâmpada. Se eu aumentar um pouco a tensão, aquela potência começa a cair, o brilho da lâmpada ela vai diminuindo. Mesmo que a tensão esteja aumentando, a gente vai ter a perda na corrente e a potência, aí, no caso que é o produto, né, da tensão pela corrente, acaba se tornando valores menores. As células, como eu já disse no início, elas podem ser associadas em série ou em paralelo. Em série, quando elas são conectadas, podemos observar aqui pelo gráfico azul, cada uma tem algo em torno de 0,6. Vou arredondar aqui. Quando ligada em série, a corrente permanece constante, mas a tensão ela aumenta. No caso aqui, somou uma com a outra e deu aproximadamente 1,2 volts. Quando é ligada em paralelo, a tensão se mantém nos terminais resultantes, porém agora a corrente, olha, no gráfico azul, a célula A e B, cada uma gera aproximadamente aqui, 8 amperes. Quando ligado em paralelo, 8 mais 8, 16 amperes. É a nova corrente resultante. A irradiância solar na célula, ela interfere diretamente na potência que é gerada. Como vocês podem ver aqui, aqui no primeiro nós temos 100 watts por metro quadrado. Olha com a curva, corrente por tensão, o joelho está por aqui. À medida que eu estou diminuindo a minha irradiância, observem, a potência ela está diminuindo. Existe uma variação pequena na tensão, mas uma variação muito grande na corrente. Da mesma forma, o efeito de temperatura, ele também vai ocasionar a perdas de potência. Se nós observarmos a primeira curva aqui no gráfico de corrente por tensão, observem, aqui está a nossa primeira potência. Ela vai ter um valor de tensão de pico, aproximadamente aqui 0,6, certo? E uma corrente perto de 8 amperes. Observe que quando vai aumentando a temperatura, 25 azul, 50 esse laranja claro aqui, 70 mais escuro, 100 o vermelho,
Olha a potência gerada aqui, olha. Ela já caiu um pouco. A tensão, observem que a tensão diminuiu. Quando eu atinjo, vamos que um 0,37 volts no sistema, eu já vou estar atingindo o máximo de potência que ela pode me oferecer. Diminuiu a tensão, a corrente se manteve. Então, se eu estou diminuindo o valor da tensão, o valor do produto ali, né, que a potência também está diminuindo. Ou seja, quando temos a alteração de temperatura, a corrente sofre pouco impacto, porém a tensão agora é que vai sofrer um impacto maior. Muito bem. O painel fotovoltaico, ele é, na verdade, um conjunto de células ligadas entre si através de strings, aonde vamos gerar um somatório aí de tensão e de corrente que vai nos ajudar a planejar melhor aí um projeto, nos dar mais conforto de trabalho. E por que é montado esse painel? É só para somar os valores? Não. Também entra a questão física de proteção, porque como eu disse, a célula ela é muito frágil. Então essa estrutura ela ajuda a proteger a célula contra impacto. Como a gente pode observar nesse modelo aqui, nós vamos ter a primeira camada, que é um vidro de alta resistência, certo? Depois nós vamos ter um EVA. O que é o EVA? É o acetato de vinilo de etileno. E ele serve para filtrar os raios ultravioleta, para que esses não venham a danificar a célula, a vida útil, diminuir a vida útil da célula. Bom, temos as células solares, mais uma camada de EVA e um filme posterior aqui. Esse filme ele tem uma proteção de isolamento. E temos a estrutura de alumínio no entorno, que é para ajudar na proteção física, na resistência do nosso painel. Nessa figura aqui, de uma outra forma, perspectiva, a moldura de alumínio, temos aqui uma película de vidro, que é a resistência para impactos, os intempéries. Vamos ver mais para frente como que isso pode prejudicar o funcionamento do painel, se caso estiver danificado. O EVA, as células, mais uma camada de EVA, o backsheet, né, que é essa camada de proteção, e temos uma caixa de junção. Como vocês podem ver, a caixa de junção aqui atrás do nosso painel. Uma foto mais é na caixa de junção aqui que é feita as ligações das strings, também ligado aos diodos de bypass, que a gente vai falar mais para frente como que funciona. Essas ligações elas são feitas na caixa de junção. A simbologia de um painel no projeto elétrico é essa daqui. Parece um envelope. Os painéis também podem ser ligados, assim como as células, em série e em paralelo. E segue a mesma lógica. Quando é ligado em série, a corrente se mantém, mas a tensão que é somada. Vocês veem aqui a resultante. A tensão, cada um gera 12 volts, como nós temos duas placas em série, a tensão resultante é de 24 volts e a corrente é de 5 amperes. Quando eles são ligados em paralelos, a tensão ela continua constante, mas agora é a corrente gerada em cada painel é que se soma. Nesse caso aqui, a tensão de 12 volts se manteve, mas a corrente resultante de 20 amperes. Nessa figura, nós temos uma combinação de painéis em série e em paralelo, aonde nós podemos ver aqui, olha, nós temos duas placas em série, ou seja, cada uma 12 volts. Então nós temos aqui uma resultante de 24. A mesma coisa acontece nas outras. E cada uma aqui gera 10 amperes no todo. Nós vamos observar então. O primeiro conjunto está em série. Então é 24 volts e 10 amperes. Aqui, 24 e 10 amperes. 24 volts e 10 amperes. Então, a tensão resultante aqui no sistema, nesse daqui, é de 24 volts. Porém, nós temos 3
ligações em série gerando 10 A cada uma, e elas estão ligadas em paralelo. Logo, 10 mais 10 mais 10, 30 A ligado. É uma coisa bem direta, sem muitas complicações. Os módulos conectados em série, então eles têm o seguinte comportamento. Observem o gráfico. A corrente ela está contínua, porém, a tensão é que vai mudar. Ó. Quando tem um módulo, a tensão aqui é aproximadamente 40. Com 2 módulos, essa tensão 80. Com 4 módulos, 660. Estou falando valores aproximados, tá, gente? Eu não vou ficar com preciosismo aqui. O importante é a gente entender o que está acontecendo. Os módulos conectados em paralelo, já ao contrário, olha, a tensão continua a mesma. Porém, com um módulo, eu vou gerar aqui, sei lá, 7 A, com 2, 14, com 4, 28. O comportamento do gráfico já é dessa forma. A curva de corrente por tensão do painel, ela é muito importante porque ela vai nos mostrar a qualidade das células. Observem, aqui nós temos então o comportamento da corrente pela tensão, como eu estou fazendo o caminho aqui, certo? E neles nós vamos ter também o valor, ó, tensão de circuito aberto. É a tensão que aquele painel nos oferece, ligando um voltímetro nos seus terminais, a tensão máxima. Corrente de curto-circuito, aqui indicado pelo ISC, que é a corrente quando nós ligamos um amperímetro nos terminais, né, fechamos um curto e medimos a maior corrente que aquele painel pode nos oferecer. Vamos observar aqui, olha, a questão da potência. Quando eu tenho um curto-circuito, minha tensão é zero, né, potência é zero. Circuito aberto, como o próprio nome diz, não tenho corrente, também potência é zero. Mas quando eu vou, então, alterando aqui a corrente e a tensão, eu começo a ter uma potência. E essa potência ela vai ter um ponto máximo, que eu não consigo aumentar mais. Então, quando eu olho no gráfico de potência por tensão, qual é o ponto máximo, eu vou lá na... eu olho a tensão e eu vou lá no outro gráfico, corrente por tensão, e identifico o ponto. Ó. É esse ponto aqui, por exemplo, que é, então, chamamos de tensão de pico e corrente de pico, ou se preferir, tensão de máxima e corrente de máxima. Vamos usar uma lâmpada como exemplo? O brilho da lâmpada vai aumentando à medida que eu aumento a potência até que chega no ponto máximo. Nesse ponto, se eu aumento um pouquinho mais a tensão, o brilho da lâmpada começa a diminuir. E nós vamos ter aqui um negócio chamado FF, que é o fator de forma, que é um parâmetro, onde vai indicar essas qualidades da célula, do módulo fotovoltaico. E a razão entre a máxima potência da célula e o produto da corrente de curto-circuito com a tensão de circuito aberto. Observem, esse aqui é o gráfico, certo? Corrente por tensão, está aqui. Se nós pegarmos os valores da corrente de curto e a tensão de circuito aberto, vamos multiplicar uma pela outra. A gente vai achar um valor por aqui, ó. Chamamos aqui esse valor de potência do produto entre a tensão, circuito aberto, e a corrente de curto-circuito. Vamos agora analisar esse ponto aqui. Como nós vimos no outro gráfico, ele corresponde ao ponto de máxima potência. Então a gente tem aqui a tensão de máxima e a corrente de máxima, certo? Certo. Então nós vamos agora pegar esse valor aqui e dividir pelo valor que nós aí encontramos ao fazer o produto da tensão, circuito aberto com a corrente de curto. E aí nós vamos observar que nessa razão aqui, a gente vai ter uma informação importante, que ela vai nos falar a qualidade desse material que a gente está trabalhando. Quanto mais essa curva aqui do gráfico estiver alinhada a este quadrado aqui, marcando os valores de tensão e corrente de pico, melhor é a qualidade do nosso produto.
E quanto mais esse gráfico está afastado do quadrado que se forma ao marcar o ponto de máxima potência aqui, pior é a qualidade. Deu para entender o gráfico? Pelas sombras aqui rasuradas, a gente pode ver os quadrados ao que eu me refiro. A eficiência do módulo, então, ela vai ser medida pela potência de pico dividido pela irradiância vezes a área da célula ou a área do módulo, que é o somatório das áreas de célula, certo? Multiplicado por 100. Vamos ter aqui a eficiência em porcentagem. Temos também o efeito de irradiância, que da mesma forma que altera a célula, aqui no módulo também, só vai alterar os valores. Observem o comportamento. Nós vamos ter uma pequena variação na tensão e uma grande variação na corrente. À medida que eu diminuo a irradiância, vai sofrer um impacto direto na potência. Olha aqui, ó. A potência ela está diminuindo. A potência gerada naquele painel. E também temos o efeito de temperatura. Aqui ficou mais fácil da gente ver a pequena variação que temos na corrente e uma variação maior na tensão. Observem, a 25 graus, nós temos aqui um ponto de máxima por aqui. À medida que eu vou aumentando a temperatura, esse ponto de máxima ele está diminuindo, ou seja, com o aumento da temperatura eu diminuo a potência máxima que aquele módulo. Aqui nós temos um exemplo onde nós vamos ter com uma curva real o comportamento de um painel novo. Observem esse gráfico azul aqui, ó. A máxima potência dele está por aqui. Já um painel velho, olha só, a máxima potência já diminuiu. Ou seja, ele está produzindo menos energia do que ele já produziu um dia. Observem, aqui está mais claro o gráfico de potência por tensão. Olha, a primeiro ponto, aqui está o pico. E aqui nós vamos ter no painel velho o pico de potência. Muito bem, encerramos aqui então essa primeira parte, onde apresentamos as células e também um pouco, né, do módulo. Vamos dar continuidade na parte 2. Qualquer dúvida, vocês podem tirar conosco aí nos fóruns e nos enviar um e-mail. Um abraço.